Som, ei. Som, tá bem? Vamos lá, tá no horário. Que hora que é? Ainda escuro aqui. Vamos lá. Paz do Senhor, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui a nossa aula. Hoje nós estaremos dando continuidade ao livro do profeta Daniel. Vai ser uma bênção para todos nós. Estamos felizes e vamos caminhando, tá bem? Fique aí com a gente. Eu tenho certeza que nós vamos gozar das bênçãos de Deus através do estudo bíblico deste importante livro, que é o livro do profeta Daniel, tá bem? Eu não sei, eu queria que você pegasse logo aí a sua Bíblia, para nós caminharmos juntos, tá bem, irmãos? Pega a sua Bíblia aí e vamos para o livro do profeta Daniel. Está aí o livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2, tá? O capítulo 2 do livro do profeta Daniel, capítulo 2. Você pode acompanhar junto comigo aqui. A gente vai caminhar junto com você aqui, tá bem? Capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Eu quero ler parte do capítulo 2 com você, que vai fazer parte da nossa dinâmica de estudo hoje, tá? Então, Daniel, nós já começamos na semana passada, então hoje eu vou ler aqui um texto, tá? E não vou ler tudo porque não é necessário e vai demandar tempo, mas você pode depois ler o capítulo 2 aí na sua casa, eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, tá bom? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe fora o sonho. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Os caldeus disseram ao rei em aramaico. Uma observação que eu quero fazer para você, a partir desse versículo aqui, que é o versículo 4, a partir do versículo 4 até o capítulo 7, o livro de Daniel não está escrito mais em hebraico, ele vai escrito em aramaico, tá? Ele é escrito em aramaico a partir desse momento aqui, tá bem? Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Tá? Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa,
Se não me fizeres saber o sonho, a sua interpretação, sereis despedaçado e as vossas casas serão feitas em monturos. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, o dilema começa aqui agora. Como é que você tem um sonho e você quer que as pessoas interpretem o sonho sem que você diga que sonho é, que sonho foi este que você teve, que diga que sonho é. Não é um negócio muito doido, né? E aqui começa a saga de Daniel. Daniel agora ele vai entrar em cena. O rei ameaça os seus sábios, os seus encantadores, os seus magos, né? Lá na Babilônia, Nabucodonosor. Ele ameaça: se vocês não me dizer qual foi o sonho e a interpretação dele, não vai sobrar mago aqui no reino da Babilônia. Então vamos caminhar agora, tá bem? Olha aqui. Neste relato, o esboço de um dos temas mais característicos, né, dos escritos apocalípticos, nós vamos ver no sonho de Nabucodonosor relatos escritos apocalípticos. Que sonho o Nabucodonosor teve? Ele teve sonho de uma estátua gigantesca. E essa estátua, ela é composta por alguns elementos. Anote aí os elementos, né? Ouro, tá? Ouro, prata, bronze, ferro e barro, né? Esses elementos, eles vão representar a história da vida humana como um todo, mas dividida ao mesmo tempo em período distinto. Cada elemento ou cada metal, ele representa um tempo na história da humanidade, tá? Então, uma nova etapa no desenvolvimento do grande, poderoso plano de Deus para a humanidade. Ou seja, como Criador e Senhor da história dirige as coisas e até o termo que ele mesmo fixou. Agora, às vezes a gente fica assustado com este momento que nós estamos vivendo, né? Ficamos assustados, mas a verdade é que este momento também faz parte de um plano, A igreja, por ter se tornado tão supérflua, ela acabou não tendo um discernimento mais claro. Hoje foram muitos clérigos foram pegos de surpresa. Nós somos pegos de surpresa, né? Mas isso porque a gente não se preparou devidamente para ter um discernimento sobre esse momento. Mas faz parte de um plano, né? Então, o que está acontecendo aqui? Deus estabelece um reino no final de tudo, de toda a história que o homem protagoniza, tá bem? No final de toda a história que o homem está protagonizando, Deus vai estabelecer o reino dele aqui na Terra. E o reino de Deus aqui na Terra será um reino universal. Ele será rei sobre todas as coisas, tá? Ele será rei sobre todas as coisas. Porque haverá um fim dessa presente era, tá? Então, toda a esperança da humanidade, e principalmente do povo de Deus, que ele escolheu para ser o povo missionário do mundo, que é Israel, não tem como fugir disso, tá? Todas as esperanças em relação a esse povo que adorou a Deus, que buscou a Deus, né? Foi gerado por Deus, as esperanças vão se concluir neste momento que nós chamamos fim da presente era, tá bem? Muito bem. Então, vamos por parte agora, tá certo, queridos? O Nabucodonosor, ele tem o quê? Um sonho profético. Nabucodonosor, o que ele teve é um sonho profético, né? Que ocorreu um ano após a ida de Daniel para a Babilônia, durante o seu curso no palácio do rei. Nabucodonosor foi o primeiro monarca da história a dominar o mundo antigo, tá? Se você ler lá em Jeremias capítulo 26, versículos 6 e 7, eu vou abrir aqui para vocês, deixa minha Bíblia aqui para vocês, Jeremias capítulo 26, versículo
versículo 6 e 7, tá? É um texto importante. Opa, às vezes quando eu me perco aqui, tá, irmãos? Fica em paz, tá tudo certo. Como diz o Benedito, no final dá tudo certo. Deixa minha Bíblia abrir aqui, vocês vão acompanhar comigo, tá bem? Essa Bíblia aqui é a Jeremias, capítulo 26, da Oliver Tree. Capítulo 26, tá? O 6 e o 7 foi o texto que a gente colocou lá para os irmãos. Isso mesmo? 26, 6 e 7. Vamos para a Bíblia então. Tá aqui. Deixa eu aumentar aqui a minha Bíblia para vocês acompanhar daí de casa. Tá bom? Acho que vou aumentar até um pouquinho mais, que aí vocês podem acompanhar. 26, 6 e 7. Então tá dizendo assim. Minto, capítulo 27, né? Capítulo 26, não. Capítulo 27. Cadê você? Capítulo 27. Não firma muita vista na tela, não, que você vai ter problema. Só um minutinho, tá, querido? A gente chega lá. Eu estava dizendo sobre como Nabucodonosor reinou. Foi o primeiro monarca a nível mundial. Olha só o que está aqui no capítulo 27. Olha aqui, no capítulo 27, Deus está mostrando para o profeta Jeremias quem era Nabucodonosor, tá? Aí ele fala, agora eu entreguei todas as terras ao poder de Nabucodonosor. Olha aqui, eu entreguei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E olha que Deus chama Nabucodonosor de o quê? Meu servo. E olha só, eu vou lhe dar os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, ao seu filho, ao filho do seu filho, até que chegue a vez da sua própria terra. A terra de quê? A terra de Jeremias. Até a sua terra, Israel, vai ser dominada pelo rei da Babilônia, tá? E ele vai fazer de muitas nações, e os reis vão se fazer seus escravos, tá? Então, Nabucodonosor foi o primeiro monarca da história a dominar todo o mundo antigo, tá? Muito bem. Como eu disse para os irmãos, no capítulo 2 de Daniel, tá? Versículo 4, até o capítulo 7, 28, tá? Nós vamos ter aqui o quê? A língua aramaica inserida no meio do texto hebraico da Bíblia. Esse texto todo é escrito no aramaico original. O aramaico era a língua do comércio, da diplomacia, da época. A Babilônia, ela usa a língua aramaica. Essa língua, primariamente, ela é falada na Síria, né? E no exílio babilônico, os judeus acabaram adotando o aramaico. E esse aramaico é trazido para Israel quando eles regressam do cativeiro, 70 anos depois, tá? E mesmo ali no Novo Testamento, no tempo de Jesus, era utilizado o aramaico, tá bem? O aramaico era a língua falada no tempo de Jesus, a língua de rua. Não era a língua das sinagogas, não, mas era a língua das ruas, era a língua do comércio, porque Roma não impõe o latim, ele permite que a língua que os povos falavam continuavam falando também naquela época, tá bem? Então, irmãos, o que acontece? O rei acaba esquecendo o sonho que ele teve. Deus mostra para ele o que vai acontecer, né? Durante todo o período da história da humanidade, retratado numa estátua de ouro. Só que ele esquece o sonho, mas ele fica perturbado. Sabe aquele dia que você levanta esquisito, e porque alguma coisa aconteceu durante a noite e você não sabe? Foi um sonho que você esqueceu, tá lá no inconsciente causando transtorno para você. Eles não sabiam. Então, nós vamos ver aqui que Daniel é que vai reproduzir o sonho fielmente para o rei Nabucodonosor, tá bem? Muito bem. O sonho, você vai pegar o versículo 29, né? O versículo 29 do texto de Daniel, capítulo 2, tá? Vou abrir a Bíblia aqui com você, para a gente caminhar junto aqui, tá?
Daniel, capítulo 2. Vamos pegar aqui o versículo 29. Você está vendo aí eu mexer aqui no meu computador, tá? O Daniel, quando eles vão matar os nobres, os magos, os sábios, os astrólogos, que não conseguiram, né? Daqui, ó. Não conseguiram discernir o sonho do rei. Então a ideia era uma só, matar todo mundo. E Daniel era um dos sábios da Babilônia. Então ele também foi buscar Arioque, que era a pessoa que ia executar, né? Ia executar as pessoas, os nobres. Ele também foi buscar Daniel. E Daniel falou assim: não precisa matar os sonhos, matar os sábios, não. Me coloque na frente desse rei aí, que eu vou revelar a interpretação do sonho que ele teve. Aí o Arioque corre até o rei Nabucodonosor e fala: encontrei um camarada aí, ele é filho dos cativos de Judá, ele vai revelar ao rei e vai dar a interpretação. Então, o Daniel, cujo nome era Beltesazar, foi colocado na presença do rei. E aí o versículo 27 em diante, o Daniel começa a falar: ó rei, o mistério que o senhor exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, ninguém pode revelar ao rei, porque há um Deus no céu, né? Ele está colocando aqui no texto, que revela os mistérios. Ele fez saber ao rei, olha que Daniel vai falar, gente, ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Então, os fatos que vão suceder nos últimos dias, Deus quis passar para nós através de um rei que nem temia Deus, tá? Um rei que era pagão, um rei da Babilônia, tá? Lógico que Daniel precisava estar ali para que essa revelação fosse completa para nós e importante para nós. Daniel precisava estar ali, mas foi o rei da Babilônia que teve esse sonho, tá? Não foi um profeta da nossa era, contemporâneo, sonhador. Todo mundo, eu sou vítima, viu, irmãos? Brincadeira, às vezes a pessoa sonha e vem trazer os sonhos para mim, eu sou vítima. Ah, pastor, eu sonhei um sonho. Eu falei assim: ô, meu irmão, eu não sou Daniel, né? Eu sou João Evangelista Francisco, né? E agora aqui quem está tendo um sonho é Nabucodonosor. E felizmente Daniel estava ali, né? Aí ele fala assim: o sonho da visão que estava na tua cabeça, no teu leito, é esta. O rei estava no teu leito, surgiram pensamentos. O sonho veio porque o rei estava pensando: o que será que vai acontecer depois, né? E Deus então estava olhando aquele rei naquele momento, entendendo o pensamento. Então o Daniel vai falar: o senhor viu uma grande estátua. Ela era imensa, extraordinária em resplendor, estava em pé diante de ti, e a aparência dela era terrível, né? A aparência dessa estátua era terrível. A cabeça, como é que é a cabeça da estátua? Era de ouro, tá? Deixa eu grifar aqui: ouro, tá bem? Vou pôr roxo aqui: ouro. O peito e os braços eram de prata, tá anotando aí? Cabeça de ouro, peito de prata. Os quadris, o ventre e os quadris eram de bronze, tá anotando que os metais estão vindo para trás, ou seja, estão caindo em valor. As pernas de ferro. As pernas eram de ferro. Vai anotando aí, tá bem? E os pés era em parte de ferro e em parte de barro. Então os pés era de ferro e de barro. Tá bem, queridos? Deu para entender? Essa era a estátua que estava diante de Nabucodonosor. Essa era a estátua, tá? Então, vamos caminhar então, irmãos, para que os irmãos possam entender claramente essas questões. Eu vou voltar aqui no nosso resumo. Tá aqui, né? Cabeça de ouro, braços, tá? Cabeça de ouro, tá? Aqui. Os braços eram de prata, os quadris, o ventre era de bronze, a perna, tá?
era de ferro e os pés com a mistura entre o ferro e o barro, tá? E Daniel vai trazer o discernimento para o rei da interpretação do tempo profético do rei. Muito bem, qual era a interpretação? Na estátua de Nabucodonosor, que ele viu, do sonho dele, estava predita a história das nações, tá? Em evidência nos tempos dos gentios. Ou seja, quando Israel é levado por exílio à Síria, e depois Judá levado por exílio da Babilônia, o reino de Israel acabou. E findou-se o reino de Israel. Não há mais rei em Israel, como Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E para Davi, o filho, os teus filhos, não faltará no trono de Davi quem suceda. Mas com Judá sendo levado à Babilônia, acabou o reino de Israel. Então entrou aí, o que entrou aí, querido? Entrou um tempo chamado Tempo dos Gentios. Tempo dos Gentios. Começando com Nabucodonosor até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Mas qual vinda de Jesus? Qual vinda de Jesus? Tá? No tempo dos gentios. Vamos caminhando. Até os 4 últimos impérios mundiais, a hora que os impérios mundiais acontecessem, então aconteceria a vinda de Cristo. Então vamos por parte aqui, né? A cabeça de ouro da estátua, né? Daniel falou assim, representa o Senhor e o teu reino, tá? Você pega aqui os versículos, nós temos aqui os versículos para demonstrar, o versículo 32 e 37, olha aqui que ele vai dizer para nós. A cabeça de ouro fino e o peito de prata, de onze, tá? O versículo 37, tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, não é? Assim, é o Senhor, essa cabeça, o versículo 38, a última parte do versículo 38, ele vai dizer, tu és a cabeça de ouro, tá? Mas depois de ti levantará um outro reino inferior ao teu, e depois um terceiro, que será de bronze, e o quarto de ferro. Então nós temos aqui alguma descrição, tá bem? Nós temos aqui a Babilônia dominando o mundo entre os anos 605, acompanha aqui comigo, entre os anos 605 a 539 a.C., tá? 605, 539 a.C., tá bem? Aí depois que a Babilônia cai, entra um outro império, o Medo-Persa, que vai de 539 a 331 a.C. Aí nós estamos falando já o peito de prata, tá? Aí depois os quadris, vem depois então, depois da Medo-Pérsia, primeiro a Babilônia, depois a Medo-Pérsia, depois então vem a Grécia, que domina o planeta, que vai dos anos 331 ao 168 a.C., aqueles quadris, que eram de bronze. Nota-se que esses reinos não têm tanto poder quanto foi o poder de Nabucodonosor. E depois vem Roma, do ano 168 ao 476 a.C., tá? Desculpa, meus queridos irmãos, 168 a 476 depois de Cristo. Roma começa 168 anos e vai a 476 anos após, anos Domini, tá? Depois de Cristo. Essa foi a divisão, tá? Então, tá aqui a perna da estátua, tá bem? E os pés da estátua? E os pés da estátua? Não chegou esse tempo ainda dos pés da estátua? Então, esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo agora. Tá bem, meus queridos irmãos? Vocês vão notar que quando se fala de Roma dominando, que é aqui a perna de ferro, a perna é o membro mais comprido do corpo. Então, mostrando aqui que o domínio de Roma
foi o domínio mais longo da história de todos esses reinos, tá? De todos esses reinos, Roma foi o que mais durou, tá bem, queridos? Então, nós temos alguns pormenores que eu queria passar para vocês, tá? Alguns pormenores que eu julgo importante. Vamos deixar o Nabucodonosor, a cabeça de ouro, para lá, que nós já falamos bastante dele. Mas eu quero falar do peito e os braços, tá? Que foi a coligação entre o Império Medo-Persa, que foi o primeiro império, o segundo império mundial, tá bem? E aí eu quero falar também do ventre da estátua, que está no versículo 32 e 39, tá? Aqui não há muitos pormenores, é a Grécia dominando o mundo. Depois, as pernas de ferro da estátua, que eu disse para os irmãos que foi o tempo, a mais longa extensão e duração do domínio romano, tá bom? E os pés da estátua, eu disse para os irmãos que os pés da estátua, em parte de ferro, em parte de barro, que Daniel vai nos deixar claro aqui, os pés da estátua vai retratar alguma coisa importante, porque o ferro e o barro, eles não se misturam. Então revela que nesse tempo, cada nações terão as suas autonomias, suas diferenças, não é? Suas diferenças. Eu vejo aqui, né, as nações organizadas pela Organização das Nações Unidas, está unido, está no mesmo lugar, tá? Mas não se une, tá? E tudo isso está previsto nessa profecia. O ferro é um governo ditatorial, tá vendo que tem ferro nos pés da estátua? É um governo totalitário. Não é? Vocês podem prestar atenção que no mundo existe muito totalitarismo, existe muitos governos comunistas onde o povo não tem opção de dizer nada. É um governo totalitário, ditatorial, uma ditadura terrível. Aonde que nós temos? Tem a China, nós temos a Coreia do Norte, nós temos alguns países aí que são Cuba, que são países de governo ditatorial, Venezuela, tá? O barro é o governo do povo, o barro é o governo do povo, retratado aqui. Falamos o que? De democracia, de período republicano. O ferro é formado de blocos compactos, indicando poder centralizado. E o barro é um governo democrático. Então são as duas formas de governo que nós temos no mundo hoje. Estava lá já descrito, meus queridos irmãos. Estava lá já descrito no pé da estátua. Já estava lá. Deus já tinha mostrado para Nabucodonosor, tá? Quando, pastor João? Lá no ano 605 antes de Cristo. Antes de Cristo. Já estava retratado lá. Tá bem? Muito bem. Então, vocês podem perceber uma crescente inferioridade de metais na estátua da profecia, tá? Ouro, prata, ferro e barro revelam o quê? Que o mundo não vai melhorar. Não vai melhorar, tá? Nem moralmente, nem politicamente, e sim vai piorar. Às vezes eu vejo na internet pessoas falando assim, vamos orar pela paz mundial. Eu acho bonito, né? Eu acho bonito pedir, vamos orar pela paz mundial, mas o mundo não vai melhorar, meus queridos irmãos. O mundo vai piorar. Está aí aquela decrescente inferioridade dos metais, né? Ou seja, ouro, prata, bronze, ferro e barro, certo? E quer dizer que vai piorar, tá bem? Então, o mundo hoje está sendo governado por ideologias, por filosofias humanistas. Os valores estão sendo banidos. E é interessante que esse banimento dos valores tem muito a ver com as políticas que estão sendo construídas, né? Presta atenção que não basta governar, tem que destruir também uma coisa muito importante, que é a célula máter da sociedade, que é a família. Não é? Porque a sociedade é formada de família. Então parece que
os valores, como eles são preservados dentro da família. Então, para você destruir esses valores e instalar uma nova ordem mundial, você tem que destruir a família, destruir o conceito de família, como se família não fosse algo construído por Deus. Se prolifera que a família é uma construção social, é uma construção humana. Tá? Então, na verdade, quem adere a esse pensamento tem que pegar a Bíblia e jogar fora. Não é cristão. Quem fala sobre isso não é cristão. Está adepto de qualquer outra ideologia, de qualquer outra filosofia. Tem que jogar a Bíblia fora quem fala, porque foi Deus que disse ao homem: a partir de agora você vai deixar pai e mãe e se unirá a sua esposa e serão os dois uma só carne. Foi Deus que instituiu a família em toda a narrativa bíblica. Nós vamos ver Deus instituindo a família. Então, não se destrói família, tá? Não se destrói. O mundo vai piorar, mas a família vai continuar. Não importa o que o homem faça. O homem acha que, de repente, ele vai ter todo o poder, como Nabucodonosor teve, como o Império Medo-Persa teve, o Império Grego teve, o Império Romano teve, os poderosos do mundo hoje têm. Eles pensam, mas a hora que a coisa chegar a um determinado momento, Deus falar assim: basta, agora o domínio dos gentios acabou, agora é comigo, tá bem? E o fato de haver barro no pé da estátua, então significa degeneração de uma raça alienada de Deus, tá? É o primeiro capítulo de Romanos. Você já leu o primeiro capítulo de Romanos? Eu vou ler para vocês aqui, deixa eu achar aqui, Romanos capítulo 1, tá? Romanos capítulo 1, tá aqui, é muito importante esse capítulo. Eu acho interessante, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Olha aqui, quer que eu aumente mais? Eu acho que melhorou, né? Romanos 1, a partir do versículo 18. Para um pouquinho que está acabando a energia aqui. Pronto. Meu computador está com a bateria arriando. Olha só o que diz aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Escuta aí, vocês que são da lei, né? Vocês que são da lei. Olha aí o texto bíblico aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vocês que são da lei, que se diz soberano, né? Supremos, que está agindo com injustiças, seja qual for a injustiça, sobre quem for, a ira de Deus vai se revelar do céu contra você, né? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. Então, estes homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, ou não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O homem acha que tudo que ele tem foi por seus próprios méritos, seus próprios esforços, e que eles têm poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a liberdade, sobre tudo nas pessoas, tá? Aí a Bíblia vai dizer: se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Até ele pensa que tem poder e age desta forma. Coitadinhos deles, tá? Inculcando por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso é perversão. Isso é idolatria. A Bíblia está dizendo que a ira de Deus vai se manifestar contra estas pessoas.
Por isso Deus os entregou à imundície pela consciência de seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si. Olha só, Deus os entregou a paixões infames. Então, queridos, você pode de repente pensar que está com a bola toda, mas você vai perceber que Deus não vai deixar impune. Então, a degeneração da raça humana acontece, tá? Então, nesse último reino mundial, que nós pensamos, as organizações, nós temos a Organização Unida, nós temos a zona do euro, né, bonitinha, organizadinha. Nós temos o Mercosul, olha a placa, né? Por que o meu carro tem placa do Mercosul se eu não viajo? Se eu não fico cruzando as fronteiras, caminhando para lá e para cá? Por quê? Né? Não, agora nós temos o Mercosul, nós temos a união de blocos, de confederações mundiais se organizando, tá? Mas quando você pensa que está tudo organizado, vem Deus e dá um soprinho assim. E aí um governo pedindo perdão porque errou, porque pediu lockdown e o lockdown acabou com a sua economia. Outro governo falou assim, não, eu peço perdão porque eu não estabeleci o lockdown e morreu um monte de gente. Outro, porque eu criei uma vacina, e ninguém quis tomar, e eu não dei a vacina, eu não dei tal remédio, eu proibi tal medicamento, as instituições se posicionando, ninguém sabe absolutamente nada. Por quê? Porque não tem domínio. O domínio está nas mãos de Deus. Aí a Bíblia diz, terminando, né, o nosso estudo, né? Terminando já o nosso estudo, não é? O versículo 44, o versículo 44 e 45 do capítulo 2, né? O Senhor vai dizer, mas depois destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Aleluia! Aleluia! Esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Você sabe que reino é este, né? Você sabe que reino é este, porque a Bíblia está dizendo aqui, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, porque no sonho de Nabucodonosor está lá aquela estátua de pé lá, tá? Aquela estátua estava lá de pé, e de repente saiu uma pedra, foi atirada uma pedra do monte, cortada uma pedra do monte, que bateu no pé, bateu aqui no pé da estátua, e derrubou toda a estátua, e desapareceu toda a estátua, tá? Tudo caiu por terra. Aí o Daniel está falando, assim como você viu que do monte foi cortada uma pedra, e essa pedra esmiuçou, sem auxílio de mão, esmiuçou o ferro, o bronze, a prata, o barro, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei, aleluia, o que há de ser no futuro, futuramente. Certo é este o sonho, e fiel a sua interpretação. Aleluia por isso. Aleluia por isso. O que isso quer dizer, tá? É um reino diferente, né? Um reino, né? Um reino que proveniente do céu. Um reino que é implantado sem intervenção do homem. A pedra foi cortada sem auxílios de mão. Você sabe quem é essa pedra, meu irmão? Você sabe quem é essa pedra? Essa pedra é quem? Essa pedra é Jesus, tá? Essa pedra é Jesus. Efésios capítulo 20, capítulo 2, né? Eu vou ler com vocês aqui, tá? Eu vou ler com vocês aqui, Efésios capítulo 2. Vocês vão comigo aqui. Opa, isso. Efésios capítulo 2, aqui na nossa Bíblia, tá? Nossa Bíblia de Bíblia Oliver Tree. Efésios capítulo 2, tá? E versículo 20, vai falar assim, ó.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o que ele é? A pedra. Eu vou até grifar, é lindo demais. A pedra. Jesus é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então nós sabemos quem é a pedra. Vamos ler outro texto aqui, Atos 4:11, tá? Atos capítulo 4 e versículo 11. Quem é a pedra? A pedra que é tirada, que é lançada, cortada do monte. Essa pedra, este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, se tornou a pedra angular. Jesus é a pedra. E Pedro, não se esquece de falar sobre isso, tá? Pois ele, porque muitas pessoas acham que Pedro é o fundamento da igreja. Pedro não é o fundamento da igreja. Tá bem, irmãos? Aquele texto que Jesus fala assim, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não quer dizer que Pedro é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Jesus. E o Pedro sabia que a gente ia fazer confusão com isto. E se você lê a epístola de Pedro, a primeira e a segunda epístola de Pedro, ele vai deixar isso muito claro. Muito claro que ele não é a pedra, que ele é uma pedrinha. Porque a pedra angular, a pedra fundamental é Jesus. E vocês podem perceber que lá em Mateus 16, quando Jesus faz essa revelação, vocês percebem que depois daquele momento que Jesus fala que tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, tá? Após aquela revelação, o que acontece? Jesus começa a falar da sua missão. Como é que é a sua missão? O começo, meio e fim da sua missão. E ele revela aos discípulos que ele precisaria morrer. Aí o Pedro começou a falar assim, tem dó de ti mesmo, Jesus, isso não vai acontecer. Tem dó de ti mesmo. Sabe o que Jesus fala? Por mesmo Pedro, que ele tinha dito que ele era a pedra fundamental da igreja. Você já leu esse texto, irmãos? Já leu esse texto? Vamos ler então. Nós estamos estudando a Bíblia, né? É muito importante ler, porque se eu mostro na Bíblia, eu tenho mais credibilidade, tá bem? Mateus, né, capítulo 16, tá? No capítulo 16 de Mateus, nós vamos pegar esse texto aqui que é muito importante. Jesus vai perguntar aqui, ó. Quem diz o povo ser o filho do homem, tá? Aí tudo bem. Aí o Pedro vai falar, tu és o Cristo, né? Depois que eles dizem que o povo está perguntando, está falando a respeito de Jesus, Jesus olha para os seus discípulos e fala, e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo. Aí Jesus faz essa declaração extraordinária, né? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tá, tudo bem, dar-te as chaves do reino, a chave do reino está na mão da igreja, o que ligares na terra, isso aí como igreja, tá? Aí Jesus começou, tá aqui, ó, começou Jesus a mostrar para os seus discípulos o que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer na mão dos anciãos e ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Olha só, e Pedro chamou Jesus à parte. Jesus, vem cá. Acho que vocês não estão com o texto aí, né? Deixa eu colocar o texto para vocês. Aí, tá bem? Tá? E Pedro chamou Jesus à parte. Olha só. Jesus, vem cá. Bom, já que eu sou, né? O senhor falou, né? Sou bem-aventurado. Tá? Vem cá, vem cá. E Pedro começou a fazer o que com Jesus? Reprová-lo. Dizendo o quê? Tem compaixão de ti, rapaz. Isso de modo nenhum te acontecerá, tá? E aquele Pedro que Jesus tinha dito, que ele era bem-aventurado, que ele era sobre essa pedra, tal. Olha que Jesus fala assim, olha, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim, que tipo de pedra? Pedra de tropeço. Porque não cogita as coisas de Deus e assim as coisas do homem. Aquele mesmo Pedro que teve uma revelação divina, ele cede sua mente para uma ideia maligna e diabólica e leva uma invertida de Jesus. É bom saber dessas coisas, tá?
É bom saber. Então a pedra que é arrancada do monte, fere o pé da estátua, e os governos mundiais se esmiuçam, essa pedra, ela é, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo. Ele é a pedra. Que o texto de Daniel fala que ele foi cortado do monte sem mãos e atirado no pé da estátua, tá? Sem mãos, vai dizer o quê? O que vai mostrar? Que Jesus, ele não é gerado por intervenção humana, mas ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus, né? É aquela pedra esmiuça a estátua, é Jesus vindo encerrando esse momento. Nós chamamos a era gentílica, o tempo dos gentios, tá? E estabelecendo o seu reino, né? 4 vezes é dito que essa pedra esmiuça a imagem, tá? Versículo 34, 40, 44 e 45. O mundo, vocês esquece, irmãos, esquece, o mundo não vai findar todo mundo convertido pela pregação do evangelho de forma alguma, tá? O mundo vai ser destruído com violência sobrenatural à vinda de Jesus. A guerra do Armagedon, no tempo do domínio mundial das confederações sobre o anticristo. No versículo 34, a pedra fere toda essa estrutura, porque a Babilônia ainda vai se levantar, tá? Não uma Babilônia física, mas uma Babilônia mística, espiritual, dominada pelo governo de Satanás. Leia a Bíblia. Nós estamos lendo Daniel, nós vamos chegar aí. Ela se levanta como uma instituição religiosa, tá? Que aglomera os reis da terra e sobre eles domina. Tá? Vai acontecer. E todos esses acontecimentos que nós estamos tendo agora, desse Covid-19, essa pandemia, prevista já na Bíblia, lá em Lucas está dizendo sobre isso. Isso são sinais. Eu não tenho para vocês uma mensagem de autoajuda, irmãos. Não tenho. Porque eu não vou trazer mensagem de autoajuda para ninguém. Eu não tenho mensagem de autoajuda. Eu tenho sinais da volta de Jesus. Sinais. E a minha mensagem para vocês que estão estudando a Bíblia comigo é: santifiquem-se. Santifique a sua vida. Santifique a sua vida no Senhor. Tá bem? O Senhor, você precisa santificar a sua vida, Deus. Abstém-se do pecado. Fique nos pés de Jesus. Ore mais. Leia mais a Bíblia. E olha, meu querido irmão, que as suas cogitações, os seus pensamentos sejam totalmente dedicados a Cristo, dedicado a Deus. Não fique aí, não. Não, vai tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Eu não tenho essa mensagem para você de autoajuda, porque tem muita mensagem de autoajuda que as pessoas distorcem a Bíblia e trazem mensagem de autoajuda. Isso não vai acontecer, tá bem? Então, o mundo não vai converter totalmente, tá? Vai haver guerras, os rumores de guerra já estão aí, tá? E finalizando o nosso estudo, tá? Todas as formas de governo deixarão de existir e o governo de Cristo se estabelecerá. E sabe quem vai estar com Cristo? A sua igreja. E você precisa fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Você precisa caminhar com a igreja do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe. Nós vamos para a semana que vem. Nós vamos com o nosso próximo estudo, tá? O capítulo 3 de Daniel. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida e para a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Foi bom caminhar com você hoje, tá? E a gente vai em frente em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se vai ser eu que vou dar aula no capítulo 3, mas você fica atento aí em nome do Senhor Jesus. Hoje às 19 horas nós temos nosso culto. Vai ser um culto relâmpago, né? 45, 50 minutos no máximo, um culto rápido. Eu quero que você assista o nosso culto, vai ser aberto. Vamos transmitir pelo YouTube e também pelo Facebook, talvez também pelo Instagram. Assista. E depois às 21 horas, oração. Eu queria que todo mundo orasse. Todo mundo orasse.
nós vamos estar transmitindo para auxiliar os irmãos. Vamos caminhar no nome de Jesus, tá bem? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Foi muito bom ter você por aqui. Foi muito bom ter você por aqui. Nós vamos deixar essa aula gravadinha aqui. Você pode assistir quantas vezes quiser e desejar, tá bem? Deus abençoe cada irmão na paz do Senhor Jesus. Fique com o Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos.